Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Aline e trago para cá relatos bem pessoais, situações que eu tô passando no meu despertar de consciência, no meu caminho aí de evolução, né, como espíritos, como alma aqui na matéria. E mesmo que hoje um vizinho esteja fazendo um concerto aqui no telhado do lado e esteja um pouco barulhento, e como fala o título desse vídeo, eu vim contar para vocês como foi que a gente notou que tudo se repete se a gente não muda, se a gente não amplia a consciência. O mudar nesse sentido é a gente ampliar a consciência. Só um pause aqui que eu esqueci de um batonzinho, né? Que a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Gente, nós estávamos ainda morando no apartamento que alagou e já sentindo de sair de lá. Estávamos morando 3 animais e nós, sentindo que o lugar já estava pequeno, né? Foi algo provisório, foi um lugar que eu comprei enquanto estava solteira. Morei quando estive solteira novamente. Quando retornamos, vimos que precisávamos ir para um lugar de novo, uma casa com um pátio, com um espaço melhor para nós e para os animais também, tá? E começamos a pesquisar casas pelos sites das imobiliárias, né? Eu gosto muito de ficar olhando casas com uma ideia ainda em mim muito presente de escassez. Não sabendo disso, não reconhecendo, já conhecendo as questões ligadas às crenças limitantes que a gente traz da nossa infância e de outras vidas, né? Então, eu ainda com essas crenças financeiras ativadas, né, com o medo do fracasso, né, o medo de me comprometer com um aluguel um pouco mais alto, o medo de meu trabalho não vir na quantidade ideal para arcar com um lugar que condizesse mais com a gente, com a nossa energia. Fui em busca de preço, fui em busca de valor mais baixo. Então achamos aí uma casa num bairro, né, aqui da cidade onde a gente mora hoje em dia, mais de periferia. É um bairro um pouco mais afastado, não muito do centro ou das áreas que a gente utiliza mais, 40 minutos por aí de ônibus, né? Porque decidimos aqui na capital não ter carro, né? Porque fizemos tudo aqui onde moramos muito facilmente de bicicleta, a pé ou com transporte público, né? Ou mesmo com Uber, né? Com transporte pago. Decidimos por hora não ter carro. Então, nesse local, dependeríamos de ônibus, mais e para tudo, né? Porque até de bicicleta ficaria um pouco distante. Então, gente, o que a gente observou e que eu quero contar para vocês e que foi uma ampliação grande de consciência com isso, que com certeza está acontecendo a todo momento nas nossas vidas e na tua vida aí, mas talvez tu não tá tendo esse olhar, né, para ver, não está querendo enxergar. E é por isso que a gente faz esses relatos aqui e que tu com os teus relatos ou com as tuas vivências também auxilia outras pessoas, tá? A gente chegou nesse local, era uma casa muito simples, porém bonitinha externamente, com um pátio, com uma parte atrás, com uns fundos com muitas árvores. E quando a gente chegou e parou com o carro, né, com o Uber que a gente foi até lá, logo veio nos receber no portão um gato. Um gato veio até o portão. É um gato que vivia sozinho naquela casa. Eu já me derreti e pensei na hora, isso é um sinal, né? Vizinhas, né, estavam sentadas num terreno baldio do lado, foram muito simpáticas, né, conversaram com a gente se sentiu bem recebido, bem acolhido. E aquele gatinho ali, presente, repetindo a mesma cena que aconteceu quando a gente chegou na casa de praia que a gente morou durante 3 anos,
a partir da pandemia. Mesma mentalidade de escassez que nos veio, importante naquele momento. Veja que é importante em algum momento, talvez passarmos por, e passamos, né, subidas e descidas. Então tínhamos um padrão de vida relativamente legal, um negócio próprio, uma casa bastante confortável pra gente naquele momento, né, melhor do que as casas que vivemos até aquele momento, inclusive com os nossos familiares. Então a gente tinha conquistado algo legal na cidade onde a gente morava. Porém, com a pandemia, né, o nosso negócio foi decaindo, os negócios físicos fecharam por um período e a gente, por bem, decidiu de finalizar esse ciclo de loja e se mudar para a praia. Nessa casa da praia, quando a gente chegou lá, um gato também morava nessa casa já, o Pepo, preto velho, né? Que a gente apelidou de Pepo velho, enfim, virou um gato nosso, um gato muito querido, muito amoroso, né? Que fazia reiki aqui, um gato preto. E que foi o nosso gatinho, né? Ficou na nossa vida até desencarnar. Foi uma casa onde a gente viveu muitas limitações financeiras. Foi um período da nossa vida com o qual nós visitamos muito as nossas sombras, né? Eu fui para um lugar onde eu aprendi a meditar, onde eu aprendi a jogar tarô, onde eu comecei a aprender numerologia, onde meu esposo criou um negócio próprio, com o qual eu trabalhava com ele também, que era com panificação. Um lugar lindo, com uma riqueza natural muito grande, uma potência grande da natureza e que eu sou apaixonada até hoje, né? Guardo muitas boas lembranças desse local. Porém, o que acontece é que nesse lugar, bem simples, com uma casa, né, com várias limitações, com uma mentalidade de carência que estávamos naquele momento, de diminuir, do menos, do não termos condições, do não podemos criar algo melhor para nós, co-criamos aquela casa. Onde foi o nosso paraíso e foi também a nossa morte em vida, e a nossa transformação nesse local. Porém, algo não virou de chave, que quando nos reencontramos no nosso casamento e buscamos uma nova casa, eu busquei, né, e a nossa consciência aí compartilhada, uma casa como a anterior. Uma casa com um pátio interessante, mas muito sujo, inclusive pichado, né? Onde pessoas talvez invadiam de vez em quando. E o que encontramos naquela praia anterior? Muita sujeira, muito lixo. O Gil trabalhou muito, eu o ajudei, mas ele trabalhou muito para deixar aquele pátio limpo, para deixar aquele lugar bacana para a gente viver. E a gente não entendia por que a gente atraiu um lugar tão sujo. Então a casa da praia era uma casa de muito lixo, gente, de pessoas que passaram por lá e que não cuidaram daquele lugar. E que deixaram muita garrafa, muitas coisas deixadas para trás, esquecidas, sujas, abandonadas, não cuidadas. E a gente transformou aquele lugar completamente. Deixamos tudo muito melhor do que quando a gente entrou, quando a gente saiu. E eu cuidei muito isso, gente. Eu cuidei para deixar muitas coisas. Então, como eu também estava mudando de cidade, né, eu para uma, o Giovanni para outra, nós deixamos muitas coisas mobiliadas, arrumadas, diferentes de quando a gente chegou naquela casa. Da praia, né, agora retornando, a casa onde a gente morou uns 3 anos, por aí. Então, deixamos pia da cozinha, quando chegamos não tinha. Deixamos chuveiro, quando chegamos não tinha. Eu deixei aquele chuveiro, gente, intencionalmente pensando assim: eu vou deixar esse chuveiro, porque quando a gente chegou não tinha. E como é bom a gente fazer uma mudança e depois poder tomar um banho.
Então eu vou deixar esse chuveiro como intenção para quando eu for para um lugar novo, para quando eu me mudar, ter um chuveiro. Então eu plantei. A gente deixou nos fundos que tinham como um salão de festa confortável, deixamos algumas coisas já para sentar, né? Deixamos enxada, inso para varrer o pátio, deixamos várias coisas, né? Puff para os animais, enfim. Eu tenho certeza que uma pessoa com uma vibração, né, ainda de escassez, mas já com uma vibração mais elevada do que a gente estava quando a gente chegou naquela casa, chegará até ela. Porque a gente se transformou naquela casa e deixou, né, aquela casa também diferente. Porém, estava entrando nas mesmas dificuldades, no mesmo nível de escassez quando chegou nessa outra casa. Encontrando um gato como sinal novamente, um animal abandonado e que era alimentado pelos vizinhos. Encontramos vizinhos, né, já próximos, conversando como uma pequena comunidade, né, proximidade, como era na praia. E um pátio muito sujo, um lugar com várias coisas por arrumar, por reformar, onde eu notei o Gil estava triste. Ele estava feliz porque parecia um lugar onde a gente ia ter paz e espaços, escritórios um para o outro, inclusive. Mas ele ficou silencioso e parecia um pouco triste enquanto ele estava por lá tentando processar. A alma dele já dizia: pô, eu quero agora estudar, eu quero ler, eu quero dar aula, eu não quero ficar limpando o pátio, arrumando coisas, tendo um desgaste muito grande com uma casa onde a gente está chegando e tá tudo dessa maneira. Então, mesmo assim, a gente voltou para casa, decidiu alugar, fez uma proposta para esse lugar e essa proposta, né, esse retorno não veio. E eu não fiquei insistindo. Pelo contrário, eu fiquei pensando naquele momento o que isso estava querendo dizer e por que isso estava sendo atrasado na nossa vida. Por que isso não está dando certo? E que mensagem isso quer nos trazer? Foi então que eu entendi que a mensagem, né, nós entendemos conversando de que a gente estava repetindo o mesmo padrão de busca de escassez, né, e ainda de escassez de uma mentalidade da nossa criança interior, do que tanto Gil quanto eu vivemos na nossa infância. Do padrão baixo ainda de merecimento. E quando colocamos consciência nisso, pensamos, vamos reformar o apartamento para sair dele e ir para um lugar melhor, né, que esteja mais adequado com essa nossa nova mentalidade, com isso que a gente descobriu agora, não, que a gente é merecedor de tudo de bom, dos melhores lugares. E aí veio a enchente, né? A gente ficou um tempo fora desse apartamento. Quando voltou, quer dizer, não voltou a morar no apartamento, né? Voltou só para pegar a nossa mudança e achou essa casa onde a gente está morando agora, que é num bairro mais alinhado com a nossa vibração atual, é um bairro mais familiar, silencioso, muito lindo para passear com os cachorros, com uma praça maravilhosa, com um parque, outro, né, muito perto, com a orla, enfim. E o espaço adequado, né, a construção, tudo de acordo com o melhor, né, para o nosso merecimento, tudo bem acabado, né, tudo funcionando. A gente chegou ao chuveiro, né, já estava ali, já tinha chuveiro, já tinha alguns armários embutidos, já tinha a pia da cozinha também. E as outras coisas a gente está comprando aos poucos e de acordo com o nosso gosto. Com essa nossa nova vibração e intenção para o mundo de ter o conforto merecido para fazer um vídeo, para fazer uma leitura, escrever, atender, criar. Porque somos criadores
né? Somos filhos e filhas do Criador, então viemos cocriar o que quisermos no mundo, né? Não esperar os milagres, mas criar eles na nossa vida. Então essa casa que a gente está hoje é um desses milagres e uma dessas cocriações com uma mente expandida,